Estamos de volta e temos vinheta para o quadro Entrevista Coletiva. Roda aí. Hoje no quadro Entrevista Coletiva vamos conversar com o agora ex-técnico do Barra, Eduardo Souza. Já está na tela com a gente, ele que treinou o CRB de Alagoas, Atlético Goianiense, Aparecidense de Goiás e também o Londrina. Chegou à semifinal do Campeonato Catarinense 2024 no comando do Barra. Boa tarde, professor Eduardo Souza, legal te receber aqui. Boa tarde a vocês pelo convite, muito feliz por estar participando do programa. E depois de uma grande campanha do Barra, né, um clube que está crescendo ao longo dos anos e feliz por vocês estarem dando a oportunidade de falar um pouquinho da nossa campanha, do Barra. E muito feliz mesmo de fazer parte desse processo e hoje estar falando com vocês ao vivo num grande programa do futebol catarinense. Professor Eduardo, vai ser uma entrevista coletiva. No lugar dos repórteres, os comentaristas vão te fazer uma pergunta. Vou te pedir para não esticar demais a resposta, para a gente, de repente, conseguir fazer 2 rodadas no tempo que a gente tem. Começo em Blumenau com o Emerson Luiz. Boa tarde, professor. Parabéns pelo teu trabalho aí. E eu te pergunto, é inevitável, você falou muito aí na palavra feliz, mas como é que você absorveu essa saída, já que tem a sequência do trabalho agora, o Barra vai disputar a Série D? Eu fiquei muito chateado, né, no primeiro momento, porque foi tinha feito uma programação de fazer o ano todo no Barra, mas infelizmente o clube, na figura do executivo, fez a troca, mas muito feliz por tudo que nós vivemos nesses 6 meses. O Barra chegando a uma semifinal, brigando de igual para igual com um grande clube do futebol catarinense, mas a gente, como funcionário, tem que aceitar, respeitar e seguir para um próximo projeto. Legal. Avisar a galera de casa agora se a TV der algum probleminha aí, não é problema técnico, é porque Badá e Eduardo Souza, lado a lado, podem chacoalhar a sua TV. Pergunta vem do Oeste com Sérgio Badá. Querido Marcelo Mancha, sempre muito gentil, né? Mas um prazer estar conversando com o professor Eduardo. Um currículo, e eu estive dando uma olhada no currículo, um currículo muito respeitável, principalmente no futebol de Goiás, no Atlético Goianiense, com bons trabalhos, e surpreendeu a todos, apesar de que o ano passado o Barra também fez uma boa campanha, tirou a Chapecoense do Campeonato Catarinense, e esse ano aqui deu um calorão no Criciúma, eu assisti os 2 jogos, perdeu no detalhe, nos pênaltis, então eu até agora não entendi a demissão, o professor também, e eu já li as matérias, não entendeu a demissão, por uma falta de entendimento de ideias. Eu até agora, mas não vou entrar nesse mérito aí. Administrativamente, professor, o Barra, ele é administrado por gente da diretoria do Barra ou tem alguma interferência de fora que pode ter influenciado nessa decisão? Porque a gente sabe que o Barra tem uma parceria com o futebol alemão, porque eu até agora não consegui entender, cara. Não consegui entender e muita gente que está assistindo o programa também não entendeu o posicionamento do Barra em ter interrompido esse trabalho que estava dando tão certo. Não, pelo contrário, assim, a Alemanha, ela faz o investimento, mas ela deixa na mão de pessoas no Brasil, né? E foi realmente uma pessoa, olhando o cenário, ele acreditou que nesse momento precisava da troca, né? Claro que eu, como profissional, eu tenho algumas cobranças internas, mas cobranças na boa, porque o Barra é um clube que está num crescimento, né? E eu vim, como você falou, de outros lugares de cobranças, né? E a cobrança, mas nunca passando por cima do profissional, da pessoa. E fui surpreendido realmente, porque eu acreditava, tive outras propostas para sair no meio do percurso, mas acredito muito no processo do Barra, né? Tanto é que falei com pessoas lá de dentro mas faz parte, né? O mais feliz é que a gente conseguiu o resultado de chegar numa semifinal, jogar de igual para igual com um grande do futebol catarinense brasileiro, colocar os jovens jogando, né? Como foi o Gabriel Jesus, o projeto do Barra, ele tem esse intuito de colocar os jovens. Eu fico muito feliz na pessoa do Beni, do Sebastian, Beni presidente, Sebastian nosso diretor alemão, né? E faz parte. E a gente tem que entender, claro que no primeiro momento fomos surpreendidos, mas entender e seguir o caminho e torcer, porque o Barra é um clube que com certeza vai estar num grande cenário brasileiro nos últimos anos.
Legal. Agora a pergunta é de Florianópolis, do Fábio Machado. Não sei se o professor Eduardo teve a oportunidade de ler os comentários de Fábio na internet. Ele exaltou muitas vezes o trabalho do professor e do Barra, né, Fábio? É isso aí mesmo, Mancha. Professor Eduardo, um prazer falar contigo, né? Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu escrevi, inclusive, na minha coluna impressa aqui da Grande Capital, do jornal ND, que nós temos uma visão do Barra como um time de futuro, um time de grandes investimentos, de um trabalho a médio e longo prazo. Então, nos surpreendeu muito a sua saída, principalmente com o Barra, tendo um calendário agora na sequência no Brasileiro da Série D. Já foi perguntado, né, por que saiu, qual foi o motivo, mas a minha pergunta vai ser outra. Eu queria que você falasse das virtudes dessa equipe. Falasse um pouquinho como é que foi o vestiário lá no estádio Orlando Scarpelli para eliminar o Figueirense, por exemplo. Como é que foi o vestiário lá no Heriberto Wilson para fazer um jogo de igual para igual. Falasse um pouquinho da virtude da tua equipe. Ah, muito bacana essa pergunta. Claro que o jogo do Scarpelli foi um jogo atípico, né? Desde a derrota do 3-1 em casa, nós batemos muito na tecla que o 10 contra 11 foi predominante. Né? Dentro da campanha da primeira fase, o Figueirense e o Barra fez uma campanha próxima, né? De 1 ponto, se eu não me engano, de diferença. Claro que naquele primeiro jogo a expulsão do Everton com 6 minutos foi primordial para a nossa derrota, você fazer um jogo de 80 minutos com 1 a menos. E que no jogo do Scarpelli nós tínhamos que fazer um jogo para vencer o jogo no 11 contra 11, independente do que acontecesse, mostrar a força do Barra. E graças a Deus conseguimos e Deus nos premiou no final lá de fazer o gol, tomamos e na final. E quanto o Criciúma, sabíamos de toda a força do Criciúma, né? Eu trabalho muito tempo no futebol, já joguei muito tempo contra o Criciúma lá, tem uma mística jogar no Heriberto Wilson. E nós conseguimos vencer o jogo de casa e no jogo lá sabíamos a dificuldade, mas conseguimos suportar e infelizmente perdemos nos pênaltis. E eu tinha uma mística desde a 6ª rodada, como perdemos o Criciúma lá, que eu tenho certeza que se o Barra chegasse numa decisão tirando o Criciúma, nós teríamos muita chance. Mas infelizmente, o Criciúma é um time muito bem treinado, como os outros, mas o Barra foi muito feliz e a maior alegria minha. Quando eu cheguei no Barra e nas entrevistas antes do campeonato, o Barra era tido como uma equipe que iria brigar lá embaixo. E o trabalho e principalmente o empenho dos jogadores que eu tenho comigo. Os jogadores são os protagonistas, nós, treinador, diretoria, nós temos que só dar o respaldo, mas o Barra fez uma grande campanha. Eu espero que num futuro próximo o Barra esteja aí entre os maiores de Santa Catarina, como foi nesses anos, mas principalmente do Brasil. Professor Eduardo, eu encerro aqui o quadro perguntando, e o futuro? Tá na praia, tá em casa, tá no campo, analisando propostas? Eu tive propostas antes do final do campeonato, principalmente na primeira fase, principalmente depois de uma vitória contra um grande, como o Figueirense, mas naquele momento a minha ideia era sempre permanecer no Barra, fomos surpreendidos mesmo com a demissão. Agora estou em casa, vim para casa, voltei num processo difícil porque nós tínhamos uma semana de folga, né? E eu vim para casa e tive que voltar para acertar as coisas lá. Agora eu tô em casa, curti a família e ao futuro Deus pertence. Mais importante que eu fico muito feliz do Campeonato Catarinense, o nível, eu sabia do nível do Campeonato Catarinense, mas eu fiquei muito feliz de participar da imprensa, fico agradecido pela imprensa. Depois da minha saída, muitas ligações, como a de vocês, de participar de um programa desse nível. E o mais importante é exaltar o que o Barra fez. O Barra é um clube grande, o Eduardo fez parte desse processo e eu tenho certeza que um dia, se Deus quiser, eu voltarei para o futebol de Santa Catarina ou nos times da capital ou do interior. Mas, assim, muito obrigado por tudo que Santa Catarina, o futebol catarinense, fez pelo Eduardo Souza. Obrigado, professor Eduardo, pela entrevista, pela simpatia, sucesso e nos encontramos no mundo da bola. Obrigado a todos aí e sucesso para todos nós dentro do futebol catarinense e para o futebol catarinense que eu vejo, tirando São Paulo, o segundo mais forte do Brasil. Tá certo, esse aí foi Eduardo Souza, técnico de futebol, ex-Barra, agora analisando propostas num rápido intervalo. Pode carimbar, Fábio. Carimba, boa entrevista, né? Bom papo, tranquilo. E outra coisa, né, Mancha? O professor, né, mesmo que tenha assim um motivo específico, né, não vai falar, né, vai deixar uma porta aberta.
Daqui a pouco pode retornar ao Barra, é uma questão de momento, é uma questão de decisão de um dirigente, mas é muito inteligente. Aliás, o Barroca tinha elogiado muito o professor Eduardo depois do jogo do Avaí contra o Barra. Eu lembro que na entrevista coletiva ele elogiou muito o trabalho desse professor. Legal, rápido intervalo, a gente volta. Considerações finais para falar um pouquinho mais da decisão do Catarinense.